Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, a gente vai dar continuidade então, né? A gente vai falar sobre uma igreja, ou edificando uma igreja bíblica, tá bom? O que é uma igreja bíblica, né? O que seria uma igreja bíblica? Porque nem todas as igrejas, no sentido institucional, né? Porque a gente está fazendo essa diferença. A gente começou falando que a igreja, biblicamente, ela não se resume, ela não se caracteriza porque ela tem uma estrutura física, tem uma denominação, enfim, né? Essas questões. A gente está abordando a igreja nesse conceito bíblico, de que são constituídos de pessoas salvas, que se reúnem, né? Também a gente não pode cair nesse erro de a igreja sou eu. Não, a igreja nunca é referida no indivíduo apenas, né? No singular, sempre no coletivo. Falei para vocês que, por exemplo, os termos que aparecem no Novo Testamento, para não falar do Antigo, né? Edifício, família de Deus, lavoura de Deus. Vocês lembram mais algum, não? Algum termo que se refere à igreja? Edifício de Deus fala de coletivo, né? Muitas moradas. Família fala de, né, mais de ou alguns componentes. Chegou no início, amada, bem-vinda. Chegou na introdução. Lavoura de Deus, né? Também essa plantação coletiva, enfim. Tudo é remetido para o coletivo, tá? Então a gente precisa entender isso. Aonde esse coletivo se reúne, de que forma se reúne, a frequência que se reúne, isso aí não tem certo e nem errado, tá bom? Então a gente precisa entender essas questões. Mas aí a gente vai falar de uma igreja que ela é bíblica. Então, o que precisa ser, o que precisa ter, tá? Para que a gente considere que aquela igreja ela é bíblica, ou seja, ela está nos parâmetros, né, do seu fundador. Quem é que decide, amados, o que é e o que não é na igreja? Bom, foi uma pergunta que eu fiz? Quem que decide o que é bom ou o que não é bom na igreja? O que deve ter ou o que não deve ter? Como deve ser ou como não deve ser a igreja? Quem é que decide isso? O grupo de líderes, o pastor? Quem é que, né, decide essas coisas? Não tá... São os ministérios? Eu perguntei primeiro, senhora. A pergunta que você fez. Os ministérios do pastor? Será? A lavoura, a família e qual? Edifício de Deus, lavoura de Deus, isso. Os coletivos, né? Quem é que tem a autoridade? Vou mudar a pergunta então, né? Quem é que tem a autoridade para decidir como uma igreja deve se organizar e quais devem ser os seus conteúdos? Pronto. Pastor? É uma afirmação? No meu caso seria a diretoria. Diretoria, tá. Então, pastor, a diretoria, os ministérios, os grupos. Os ministérios é o quê? São os grupos, né? Os grupos. Tá bom. Eu até fui um pouco provocativo e eu fiz a pergunta até um pouco intencional, até mesmo para vocês assim terem uma certa dificuldade, né? Nesse sentido. No sentido administrativo, não está errado o que vocês falaram. Mas como a gente está abordando, quem tem a autoridade para decidir essas coisas é Jesus. No sentido que quem é que traz esses parâmetros, né? Porque se a igreja é dele, Jesus disse, eu edificaria a minha igreja, então a igreja é de Jesus. Quem é que tem a autoridade, então, para falar o que está ou o que não está correto, segundo, né, os nossos ajuntamentos? Administrativamente é o nosso desafio, como pastores, como diretoria, como ministérios, nós entendemos qual é a vontade de Jesus para a sua igreja e não fazemos uma igreja segundo os nossos gostos, preferências ou achismos. Esse que é o ponto.
né? Então, o nosso desafio é o que Jesus pensa de igreja, o que Jesus disse a respeito da sua igreja. Eu sei, infelizmente, que muitas vezes isso não é feito dessa forma e a gente vai se organizando como igreja dependendo das preferências teológicas, dependendo da preferência das nossas denominações, das nossas culturas, por exemplo, né, determina bastante coisa nesse sentido. Mas a gente tem que estar muito preocupado para saber o que Jesus pensa a respeito das nossas decisões no que diz respeito à igreja, nesse sentido, né, coletivo que a gente está falando. Então vamos lá, eu coloquei aqui, ó, edificando a igreja bíblica, né? Então o que seria? O primeiro ponto é igreja intencional, tá? A igreja, ela tem que ser intencional e eu vou falar, né, o que seria aí essa questão, esses pontos que eu vou abordar. A igreja, ela tem que ser intencional. Como tudo na vida do discípulo de Cristo, né, também deve ser intencional. O que eu quero dizer com isso? As coisas não vão acontecendo naturalmente. Sabe por quê? Porque nós, de alguma maneira, somos ainda afetados pelo pecado. Então a nossa vida espiritual, por assim dizer, ela não vai no automático. Não, vai que vai dar certo. Não é assim, né? Nós precisamos ter uma intencionalidade nas nossas ações. Por exemplo, não espere ter desejo de orar, ter desejo de ler a Bíblia, ter desejo de fazer alguma coisa, sabe, que seja direcionada a Deus, porque a nossa velha natureza ainda tem essa resistência dentro de nós. Então a gente precisa ser intencional, eu preciso de fato, sabe, ter a maioria das nossas vidas, sejam elas na questão de igreja, né, nesse sentido ministerial que a gente chama, espiritual, seja no planejamento familiar, no profissional, muitas vezes, até no profissional a gente é mais prudente nisso, que a gente planeja, né, que a gente quer fazer, então a gente vai estudar, a gente vai ter tal e tal ação, a gente renuncia a algumas coisas para chegar onde a gente quer, porque a gente tem um alvo, um objetivo, não é assim mais ou menos, né, nossa vida? Então assim, porque se isso não for feito assim, não for intencional, as coisas não vão naturalmente. A gente não vai ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu, né? Se a gente tem toda essa programação, empenho, investimento, as coisas já são difíceis. Imagina só se ficar lá, né, esperando que tudo aconteça. Não é assim. Então a igreja da mesma forma, ela precisa ser intencional. É preciso que nós tenhamos intenções, né? E essas intenções, como me veio até na memória agora, né? Na mente agora, de boas intenções tem um lugar que está cheio. Então, né? Não estou falando de boas intenções, eu estou falando assim intencional no sentido que a gente precisa ter ações, propósitos, objetivos. Então tem que ser intencional. E dentro dessas intenções, dentro dessas ações, para edificar essa igreja bíblica, eu quero falar o seguinte, antes que eu pontue aqui. Isso aqui serve para essa comunidade de fé no coletivo, que a gente chama de igreja, como serve para as nossas vidas individuais também, tá? Isso é aplicado igualmente. Mesmo porque, o que a gente está falando de igreja? Um ajuntamento de indivíduos, né? Então não faz sentido a gente pensar que no coletivo é aplicável e no indivíduo não. Não faz sentido, né? São vários indivíduos que vivem isso, se reúnem e isso é compartilhado, né? Então uma das ações aqui que eu coloquei na igreja intencional é pregação. Atos capítulo 6, verso 2. Pregação. Uma igreja, ela tem que pregar, né? Tem que ter o ato de pregar. E aí lembra, igreja e indivíduo, tá? Pregar. Oi? O senhor falando sobre essa parte aí, eu me lembrei de algumas situações que eu já vivenciei dentro da igreja. Sim. Algumas pessoas que não lêem a Bíblia, mas aí ela vai lá, na hora que um exemplo, quando dá uma visita, aí a pessoa vai lá, abre a Bíblia e um versículo aleatório, lê aquilo ali e fala uma palavra nada a ver. Aí dá uma explicação nada a ver. Aí eu ficava olhando aqui e falei assim, por que a pessoa não estudou a palavra antes, né? A gente fala assim, não é, de que a pessoa pega o texto fora do contexto e gera um pretexto, né? Então, pega-se a Bíblia assim, abre lê lá e fala o que der na cabeça, né? Que, como a irmã falou, muitas vezes não tem nada a ver com o texto, com o ensino, com aquilo que, de fato, né, Deus intenciona naquela palavra dele e tal. Então, assim, tem que ser intencional. E para ser intencional, lembra, tem que ter planejamento, né? Antes que eu pontue aqui, já que a irmã falou isso aí, me provocou aqui no sentido de que
a gente pensa que as coisas espirituais, aquilo que é de Deus e tal, elas são assim do nada, né? Tipo assim, ó, se eu planejar a pregação, já que ela não falou de pregação e tal, se eu sentar na minha casa, pegar a Bíblia, pegar o texto, ler, tentar entender, pegar livros, comentários, orar sobre aquilo, né? Fazer lá um sermão que a gente chama, isso aqui não é tão espiritual. Tanto é que alguns irmãos, né, eu vejo, eles fazem, né, fizeram isso, aí chega lá no culto, né, pega o microfone e fala, irmãos, eu até preparei a mensagem, mas aqui Deus mudou tudo. Para mim é estranho isso. Ué, quando ele estava preparando, Deus não estava comunicando, ele não buscou a Deus? Que Deus é esse que não sabia as pessoas que não estão lá, as circunstâncias, e precisou mudar um negócio de improviso, assim. Tipo, Deus falou, eita, agora não era isso não, agora é outra coisa. Que eu percebi aqui que as coisas mudaram. Não tem como, né, pastor? Não faz sentido. Aqui ontem, desde a semana passada, retrasada, fui convidada para pregar na minha congregação. Quando a irmã falou assim, você vai pregar no culto dia 22, eu falei assim, meu Deus, mas eu vou pregar, Senhor, há muita mulher, muita gente nessa igreja, eu pensando comigo, né? Aí eu peguei e comecei, quando a irmã falou comigo, eu falei assim, o que eu vou pregar? O Senhor já tinha me dado a palavra, colocou no meu coração a palavra, eu comecei a estudar aquela palavra. Sim. Meu Deus, também me achei na minha cabeça. Sim. E aí, quando chegou lá ontem, não tinha uma quantidade de gente, nossa, quanta gente, mas tinha uma quantidade razoável de pessoas. Como Deus bradou naquele lugar? Eu falava assim, nossa, a palavra não falou nada, foi muito, nossa, mas Deus falou tanto naquele lugar, que eu fiquei maravilhada. Exato, porque assim, Deus falou comigo na minha mesa e falou com a igreja também. Eu acho impossível quando uma pessoa ela se dispõe a buscar a Deus, né? No desejo de entender a vontade de Deus, a sua palavra, e Deus não comunicar com ele, não falar com essa pessoa, né? Agora, assim, quando a pessoa faz isso, ela está denunciando, né? Que ela não fez as coisas corretas. Porque assim, como assim? Ela preparou uma mensagem e agora Deus mudou? Então, na mensagem lá, Deus não estava orientando ela? E por que está orientando agora? Mas não há de espiritualidade, porque Deus falou comigo agora. Então, então agora é Deus. Né? Porque antes podia não ser. Só para a gente, né, entender, amados, que as coisas planejadas, as coisas pensadas sob a oração, sob, né, essa inclinação do coração de buscar Deus, é onde Deus guia as nossas vidas. Deus é um Deus de ordem e decência. Eita, irmão, calma aí, deixa eu tomar aqui molhar as palavras. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, de desordem, né? Nós que somos. Eita, deu um trem aqui na garganta agora. Vamos lá, pregação. Atos capítulo 6, verso 2. Então a igreja ela tem que ser intencional e nessas suas intencionalidades tem que pregar, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olha que coisa interessante. Então os apóstolos, aqui a igreja estava surgindo. Nesse texto aqui, a igreja naqueles dias tinha sido inaugurada. Eu não sei se eu falei para vocês, mas a igreja ela surge, né? Ela nasce. Não é quando Jesus morre, não é quando ele ressuscita e nem é quando ele ascende ao céu. A igreja de Jesus é inaugurada, por assim dizer, embora a gente entenda que a igreja de Cristo é o conjunto de os servos de Deus, né? Os santos do Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? Então do Antigo Testamento ali já era, né? Os salvos, eu digo, né? Já eram parte da igreja de Cristo, tá? Mas como pode ser se Jesus não tinha morrido? Como pode ser se eles não aceitaram Jesus, como a gente fala, né? Só que a gente precisa entender que o plano de Deus ele é atemporal. Isso quer dizer que ele não está sujeito ao tempo. Ele foi executado, né, na história há 2000 anos atrás, na crucificação de Cristo. Vou dar uma pausazinha aqui para a gente entender isso. Por exemplo, quando a gente lê dois textos, um está em Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1. Vamos ver o texto lá? Um é 1 Pedro e depois o outro Apocalipse, né? Mas só o 1 Pedro aqui já nos dá essa clareza do entendimento. 1 Pedro, capítulo 1. Deixa eu confirmar aqui se é verso 20, antes que vocês anotem aí, tá? Porque às vezes eu me equivoco aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20 mesmo. 1 e 20 de 1 Pedro.
Preste atenção, olha que coisa interessante que o texto diz. O qual, aí está falando de Jesus, né? Os versículos antes deixa isso claro. Na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses dias, ou nesses tempos, né? Nesses últimos tempos, por amor de vocês. Então, olha o que o texto diz, que Jesus, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Vamos ler o texto de Apocalipse 13, verso 8, para confirmar ainda mais aqui, né? Um texto só, quando ele é muito claro, não precisa de confirmação, né? Mas como a gente procura sempre, havendo, né, outros textos, a gente procura só para dar mais base ainda, que alguns pensam assim, não, um versículo só, um texto só, ele não é suficiente para a gente tirar uma conclusão. Depende, aí depende do texto, tá? Mas aqui no caso é tão claro, né? Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 13, capítulo 13, verso de número 8, diz assim: e adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que coisa interessante, amados. Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, né? Um texto diz, e o outro diz que é desde a criação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Mas não tem contradição antes e desde? Não, porque aqui os dois textos estão se referindo a, entre aspas, né, tempos diferentes, porque a gente não está nem considerando o tempo em si, porque antes da fundação do mundo é quando? No passado? Antes da fundação do mundo, é no passado que a gente está falando? Não, amados. Antes da fundação do mundo não existia tempo. Não existia passado, presente nem futuro. Isso foi criado por Deus. Veja que coisa interessante. Deus que criou o passado, o presente e o futuro. Quando Deus cria a Terra, né, Ele cria dois astros para determinar tempos, estações e dias, que é o Sol e a Lua, não é isso? Agora olha que coisa interessante. Como que a gente fala assim, o primeiro dia Deus criou isso, o segundo dia isso, o terceiro isso. Como que a gente sabe que aquilo é dia de fato e se é dia literal? Se o sol foi criado no quarto dia. Então a gente nem considera esse dia literal de 24 horas, porque não havia 24 horas como hoje, né? E Deus, Ele habita na eternidade. Já é o sinal do recreio? Tá bom. Então olha só para a gente entender essa dinâmica, tá? Porque a gente fala assim, a igreja foi inaugurada lá com Cristo e tal, tá? Isso na nossa história, na nossa ótica, na nossa experiência, né? É humana, por assim dizer, histórica, mas na ótica de Deus, da Trindade, essas coisas já estavam decretadas, determinadas. É por isso que foi falado aqui, o sangue de Jesus foi oferecido antes da fundação do mundo, no sentido que a Trindade, que é onisciente, que não está sujeito a tempo e a espaço, que subsiste fora de toda essa existência que nós conhecemos, porque tudo veio de Deus, e Deus nunca, ele teve um tempo, né, por assim dizer, que ele não existia. Aí eu vou fazer uma provocação aqui, parece heresia, mas calma, tá? Deus não existe, porque tudo que existe passou a existir a partir de um momento. Tá tranquilos para vocês esse raciocínio? Vamos lá. É que eu vi que Deus não existe. Opa, vamos lá. Tá gravado aqui, né? Tá gravado contra mim. Eu estou juntando prova contra mim, né? Deus não existe. Quando eu falo isso de uma forma provocativa, eu quero dizer o seguinte: porque tudo que existe passou a existir porque não existia. Todas as coisas sem exceção. Anjos, demônios, toda essa imensidão que a gente desconhece, que é o universo, a terra e tudo mais, isso não existia em dado momento, passou a existir, né? Deus criou todas as coisas. Só que Deus, Ele não entra nessa lógica nem nessa categoria, porque nunca houve um momento, um tempo que Deus não existisse. Ele sempre foi, Ele é, né? Tanto é que quando Moisés disse, qual é o teu nome? O teu nome? Ele disse, eu sou o que sou. Essa ideia, alguns teólogos entendem, né, nessa frase, nessa fala, eu sou o que sou, eu sou o autoexistente, o autossuficiente. Então, de onde veio Deus? Já perguntaram? Já se perguntaram isso? Já perguntaram para você? De onde veio Deus? E antes de Deus, o que existia? Por que a gente faz essas perguntas?
Porque para nós, na nossa experiência, é assim que foi. Todas as coisas passaram a existir e um tempo não existia. Só que isso não cabe para Deus. Deus está fora de toda essa lógica. Deus é autossuficiente, é autoexistente. Todas as coisas provêm de Deus. Ele é a fonte, é a origem da possibilidade de existir qualquer coisa. E fora dele nada existe. Eu falei isso para vocês talvez na primeira aula. Não foi? Lembra? Com a mesa e tal, aquela coisa toda. Então o que acontece? O sangue de Jesus, ele foi oferecido antes da fundação do mundo, na ótica da Trindade. É por isso que mesmo antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, os do Antigo Testamento, que não conheceram Jesus, eles puderam ser salvos. Por quê? Porque eles estavam aguardando a promessa da vinda de Cristo. Então, pela fé, isso está escrito, sabemos, em Hebreus capítulo 11. Vamos ver o texto lá? Eu acho bem interessante esse texto aqui, que nos mostra isso, né? Então, Hebreus capítulo de número 11. Hebreus 11, eu acho que é verso 13, né? Vamos ver aqui, confirmar se é 13. 11 e 13 mesmo, isso, 11 e 13. De Hebreus. Aí, se todos estes morreram na fé, está falando dos patriarcas, tá? Todos estes são aqueles que viveram, né? Se a gente ler o capítulo 11 de Hebreus todo, refere-se a todos os patriarcas do Antigo Testamento, toda a história de Israel, são todos estes. Todos estes morreram na fé, Hebreus 11, 13, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então esses homens morreram sem terem visto o Messias, o Salvador, né? Mas eles morreram crendo nisso, eles abraçaram essa promessa. Então eles foram salvos na perspectiva de que o Messias viria resgatá-lo. Olha que coisa interessante, que o livro de Jó, que é muito, muito antigo, né? Jó viveu ali no tempo de Abraão. Não sei se eu falei para vocês, isso aí, essa informação já passei para vocês. Mas o Jó, ele é contemporâneo de Abraão, né? Lá do comecinho de Gênesis. E aí o Jó diz assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. E Jó já tinha, né, essa convicção que o seu Redentor, o seu resgatador, o seu Salvador, ele era vivo, que era o Messias. Que toda a história do Antigo Testamento foi isso, o povo de Deus esperando a vinda do Messias. Até hoje os judeus esperam, né? Como eles não creem que Jesus foi o Messias prometido, então até hoje eles estão aí aguardando esse Messias aí, que para nós já veio há 2000 anos. Eles vão saber disso lá na frente, né? Mas enfim, e essa pregação, irmãos, que a gente tem que ter. A igreja precisa pregar, precisa anunciar, ela não pode se fechar nela mesma, né? Não pode apenas ser uma igreja que pregue para os seus. Precisa pregar também, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Só que a gente precisa ser esse povo que anuncia, que é o anunciador das boas novas, tá bom? Então, intencional, tem que pregar, tem que ter pregação da palavra. André, mas existe igreja que não prega? O que vocês acham? Existe. E eles estão falando do que lá dentro? O que eles estão falando? Eu não sei, mas existe. De Deus não é não. Então assim, é possível, né, amado, a gente se reunir e falar um bocado de coisa, né? Segundo as nossas loucuras, e não estar pregando. Porque necessariamente você abrir a Bíblia e citar algum texto, como a irmã até deu exemplo, né, a irmã Ed, né? Você abriu lá e falou um monte de groselha, um monte de bobagem, né? Isso não é pregação. Pregação não é você ler um versículo aqui e depois falar o que vem na cabeça. Isso não é pregação. Pregação é quando a Bíblia, as escrituras, os ensinos bíblicos estão sendo expostos, compartilhados, anunciados. Isso é pregação. Então é nesse sentido que eu estou falando. Que uma igreja intencional, uma igreja bíblica, ela precisa ter a pregação, tá? Segundo ponto aqui, a igreja intencional também, uma igreja bíblica intencional, ela precisa praticar a oração, tá? Ó, mesmo Atos que a gente estava, só que no capítulo 2 agora, verso 42, e o livro de Atos nos dá assim, muitas referências, porque aqui está nascendo a igreja, né? A igreja, ela historicamente é relatada pelo livro de Atos, né? Fora as cartas de Paulo e tal. Mas vamos lá, Atos 2 e 42. Olha a prática dessa igreja. Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, uma igreja, lembrando, hein?
Isso é aplicado para o coletivo e para nós, os indivíduos, né? Mesma coisa. Então, assim, a oração, amados, nós nos reunimos para orarmos uns pelos outros, intercedermos, né? Na oração a gente faz, entre aspas, Deus saber do nosso coração, não que Ele não saiba. Talvez está até ruim aqui essas minhas palavras, né? Mas para a gente entender dessa forma mais lógica, quando eu oro, eu estou expondo a Deus, estou comunicando a Deus, não que Ele não saiba, mas eu estou abrindo meu coração para que Deus saiba o que está lá dentro, não que Ele não saiba. Vocês estão entendendo? E quando eu leio a Bíblia, por exemplo, quando a gente prega, a gente está anunciando e fazendo com que as pessoas saibam o coração de Deus, os pensamentos de Deus, é a Bíblia. Os nossos pensamentos é a oração. Entender essa dinâmica relacional, né? Então a gente está falando tudo aqui, inclusive, eu queria muito que vocês guardassem isso na mente de vocês, não só na memória, mas que fosse uma convicção. Quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos em espiritualidade, nós precisamos entender que tudo isso é convergido, né? Aponta para o relacional. Se não existem relações humanas e relações com Deus, com a pessoa de Deus, não há espiritualidade saudável. O Evangelho se pauta nas relações. O problema da humanidade foi uma relação rompida lá no Éden, né? Quando havia uma comunhão perfeita entre o ser humano, no caso o casal lá, e Deus, aquilo foi rompido, né? A separação, o pecado, ele criou um abismo entre Deus e os homens. Isso está escrito lá em Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2. Ó, para dar tempo de pegar a Bíblia aqui, ó, a canequinha, ó, no bumerangue. Então, Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2 diz isso. Isaías, capítulo 59 de Isaías, verso 1 e 2. Amados, eu vou falando aqui as minhas reflexões. Eu procuro sempre estar falando para vocês aquilo que eu entendo daquilo que eu já estudei na Bíblia, tá? Então, assim, não são palavras da minha imaginação. Eu não estou dizendo que 100%, eu falo 1h10 aqui para vocês. Estou falando que essa 1h10 é 100% de palavra de Deus, está tudo correto. É a minha intenção, né? Mas eu sou um ser humano sujeito às falhas. Então é por isso que todas as vezes que eu falar alguma coisa, inclusive, vocês devem exigir. Mas de onde você tirou esse pensamento? Qual o texto que você está se baseando? Quem falou isso? Não é só você que fala isso, que pensa assim, André? Então é bom que vocês tenham essa liberdade aqui, esse ambiente de liberdade, onde vocês podem questionar, porque nem sempre na igreja a gente tem essa proposta, né? O pregador lá está pregando, o pastor está pregando e a gente não interage, né? Às vezes não tem nem acesso depois para perguntar para o pregador algumas coisas. Então, infelizmente a gente não tem, me parece que alguns ambientes, que eu acho isso aqui muito bom, deveríamos fazer isso nos nossos ajuntamentos, de alguma maneira conseguimos, né? Talvez não dê em todos os nossos cultos, mas a gente deveria ter essa liberdade de questionar uns aos outros, né? Então o professor, o pregador deve ser questionado de uma forma respeitosa. Estou falando para ir lá e, né? Mas enfim, onde que eu estava? 59 de Isaías, né? Verso 2. Quer ler, irmão Marciano, nessa versão aí? Não, o braço forte de Eua não está encolhido, que não possa alcançar-nos com sua salvação, e no seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvido. Rapaz, é bem diferente isso aí, né? Vocês estão comparando a Bíblia de vocês aí, não? Essa versão está bem diferente. Não, o sentido, se nós compararmos e pensarmos, não foge não, tá? As versões, depois a gente vai estudar aí, algo mais específico aí sobre as versões. Uma coisa que aqui está diferente é a palavra que está em hebraico, Eua, que é Jesus, o Deus. É Deus. Deus. Deus, né? Mas o que acontece? A ideia em si está igual, né? Como que está na sua, né? Esse é o nome do Senhor de Senhor, para que não possa falar, e seus ouvidos abertos para não poder ouvir. Verso 2. Mas as vossas iniquidades para o entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isso é a ideia mesmo, né?
Agora o verso 2 que eu queria pegar para essa minha afirmação. Lembra que eu falei, ó, criou-se uma ruptura, um abismo? É o que o verso 2 diz, né? A mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, mas há uma separação, uma distância entre vocês e Deus. Os pecados fizeram isso. É por isso que Jesus, ele morre na cruz do Calvário para reconciliar essas partes. Se vocês puderem, olhem para mim aqui, ó, para vocês entenderem que eu vou fazer aqui um gesto para explicar um pouquinho mais. Imagine aqui, ó, Deus está aqui, ó, aqui, Deus está aqui desse lado direito, e o ser humano, a humanidade está aqui do lado esquerdo. Só que entre eles existe um abismo que um não chega ao outro. Deus não pode chegar ao homem no sentido porque Deus é santo, é absolutamente santo, é perfeito, e não pode se relacionar com o homem pecador, não pode ter contato com o pecado, ele não pode ter comunhão com o pecado. Existe uma ofensa aqui, dessa parte, a respeito de Deus, da sua santidade, né? A santidade de Deus foi ofendida. E aí o homem, ele não tem recurso, ele não tem condição de construir nenhum caminho para se chegar a Deus. Qual que é a ideia da religião? É o homem fazendo coisas para alcançar Deus. Os esforços humanos, sejam eles pelos rituais, enfim, o que for, esforço humano, isso também não é possível. E agora? O que a gente pode fazer nessa situação? Porque Deus, ele é santo e ele não pode concordar com o pecado, ele não pode comungar com o pecado. E o homem não tem condição, por mais que ele desse a sua vida, todos os recursos deste mundo, diz o salmista, se fossem usados, não salvaria uma única alma. Olha só, é impossível o homem se salvar, estava eternamente perdido. O que acontece então? Deus está aqui, o homem aqui. Jesus vem e entra no meio. Pega aqui a mão de Deus, pega aqui a mão do homem, pela crucificação, foi assim que Jesus morreu? De braços abertos? E em si ele faz a reconciliação. Essa é a história da redenção. É isso que acontece, né? Só para a gente entender essa dinâmica. E aí é interessante, amados, que aqui nessa reconciliação nós temos acesso a Deus. Qual é o acesso que nós temos a Deus? Por meio de Jesus Cristo. Isso está escrito em Hebreus, entre outros textos. Hebreus capítulo 10, verso 19, ao verso 20, 21. Hebreus capítulo 10, verso 19, 20 e 21. Esses 3 versículos aqui já são suficientes. Hebreus 10. Verso 19, 20 e 21. Oi? Não entendi. Não. Eu tenho dificuldade de ouvir vários sons. Estou ouvindo aqui a musicazinha, eu me desconcentro. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele tem nos consagrado, isto é, pelo véu, pela sua carne, né? Aí 20 e o 21 dando continuidade a essa ideia aí. Mas olha só, que notícia linda que a gente tem. Todos, sem exceção, têm acesso livre a Deus, direto a Deus, sem precisar de intermediários. Então, só para a gente entender que a oração, ela é um acesso livre a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer dia. Qualquer pessoa, através de Jesus, tem essa possibilidade. Nós ouvimos, às vezes, de uma forma muito equivocada, dentro das nossas igrejas, sendo ensinado que a oração de alguns tem mais poder do que a oração de outros, que a oração de alguns tem mais eficácia do que a oração de outros, que alguns líderes na igreja, um pastor, quem quer que seja, é um tipo de sacerdote para levar as outras pessoas a Deus. Não sei se vocês já perceberam, né, já ouviram, tanto diretamente quanto de uma forma mais sorrateira, ensinarem isso. Mas isso é ensinado em muitos contextos cristãos aí, tá? E o que o texto diz? Isso é mentira. Porque 1 Timóteo capítulo 2, versos 4 e verso 5, principalmente o 5. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador. O mediador é esse que faz isso aqui que eu disse que Jesus fez. Ele media, ele é a ponte. Ele é aquele que reconcilia, que coloca as duas partes, né, em contato. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. 1 Timóteo 2 e 5, vai direto em 2 e 5, já está falando isso aí que é o que eu quero extrair mesmo aqui, né, no texto bíblico. Então, assim, só precisamos de Jesus, amados, para nos chegarmos a Deus.
Eu não preciso de um pastor, eu não preciso de uma religião, eu não preciso de um intercessor, de um vaso, profeta. Né? Nós não precisamos de meios humanos, de rituais. Jesus é suficiente para eu me relacionar com Deus, falar com Deus, orar a Deus. Em qualquer lugar que tem esse negócio também, não é na igreja, né? Não, na madrugada a fila é menor. Os mais antigos aí vai saber de uns negócios, umas músicas assim. Não, no monte o negócio é sem ruído. É mais perto. Tá mais perto de Deus, né? Então essas bobagens que nós vamos criando, elas são antibíblicas, tá? Mas a prática da oração, amados, uma igreja precisa ter, tá? Então só para a gente entender, a igreja bíblica é uma igreja intencional, que prega, que ora, né? Tanto a oração individual, como eu disse aqui, a oração que se aplica no indivíduo e no coletivo. No individual é onde nós desenvolvemos, na verdade, a nossa relação de intimidade com Deus. Aliás, amados, vou talvez aqui desconstruir algumas coisas que a gente ouve, né? Por exemplo, para que a gente de fato possa ter uma vida de oração, para que a gente possa agradar a Deus nesse sentido, né? Nos relacionarmos com Ele, né? Nesse sentido. O que é preciso? Quanto mais oração vocês acham que é melhor, que tem mais eficácia, vou colocar isso. Quanto mais oração é mais eficaz, o que vocês acham? Como a gente é ensinado? Pronto, vou perguntar isso. Como a gente é ensinado a respeito da oração? A gente tem que orar mais ou orar menos? Orar mais, né? Por quê? E quanto mais buscamos, mais nos santificamos. Assim ouvir, né? Vocês já ouviram também alguém citar o texto bíblico dizendo assim: eu pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, quem pede recebe, aquela coisa toda, né? São usados esses textos aí, né? Esse texto inclusive está em Mateus capítulo 7, que faz parte do Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, que é constituído do capítulo 5, 6 e 7, a fala de Jesus, o ensino de Jesus, né? Jesus começa a falar, aí foi registrado no capítulo 5, verso 1. Oi? Tá, fica à vontade, irmão. Então assim, Jesus começa a falar no capítulo 5, verso 1. Ele acaba a fala no final do capítulo 7, tá? Essa organização de capítulos e versículos, isso aí não faz parte dos originais lá, só pra gente, né, ter essa facilidade de identificar, localizar os textos. Enfim. Então, na mesma fala de Jesus, no mesmo ensino de Jesus, no capítulo 6, por exemplo, ele vai falar o seguinte: que a gente não deve ser como os pagãos, que pensam que por orarem muito vão ser ouvidos. Então olha só, olha o que Jesus está ensinando. O fato de eu orar muito não levará Deus a me dar ouvidos. Não é isso. Jesus disse: não é por muito orarem, não sejam como os pagãos, que usando vãs repetições pensam que por esse fato vão alcançar Deus, vão agradar a Deus, vão conseguir as coisas. Não é isso, amados, né? Jesus, ele ensina 3 disciplinas espirituais no capítulo 6, tá? No capítulo 6, agora, eu acho que do verso 1 até o 18, se não me falha a memória, ele vai ensinar sobre, acho que é do 1 ao 4, mas se vocês quiserem me ajudar a abrir o texto, do capítulo 6 de Mateus, isso, Mateus capítulo 6. Já que eu comecei aqui de uma forma detalhada, né? É que eu tenho um curso, amados, que a gente estuda só isso aqui, Sermão do Monte. Quer dizer, não estuda só isso, né? A gente estuda 5 temas e um dos temas é o Sermão do Monte. Então eu vou detalhando todas essas questões aqui. Mas eu vou falar de uma forma assim. De 1 ao 4, na minha Bíblia está aí, como viver no reino. Pronto, aí já está até dividido aí, né? Me ajudou, me facilitou. Então do 1 ao 4, Jesus ele fala sobre como está aí, viver o reino. Como viver no reino. No reino, como viver no reino, é uma coisa interessante, bem interessante isso aí. Do 1 ao 4 ele vai falar sobre essa vida então de contribuição, de generosidade, tá? Generosidade, que nós chamamos de dízimos, ofertas, enfim, dinheiro. Como nós servimos a Deus com o nosso dinheiro? Pronto, verso 1 ao 4 Jesus está ensinando como deve ser feito. Sabe como? Fazendo sem que ninguém saiba, que uma mão dê sem que a outra saiba, que a gente dê e não poste no Instagram,
Na versão mais atual é essa, tá? É que vocês não têm ainda na Bíblia de vocês essa versão, né? Então assim, dê, oferte, né? Use o dinheiro para socorrer as pessoas, enfim, para contribuir onde tiver que. Só que não faça tocar trombeta, que Jesus usa aqui. Uma coisa que eu ouvi muito interessante hoje, eu estava esperando a conhecida da minha esposa ali no centro de Vitória. Sim. Aí tinha uns motoboy da Coca-Cola. Aí eles estavam falando a respeito sobre o diesel. Uhum. Aí teve um que falou que só dava R$80, que não sei o quê. Aí Deus falou com ele, né? Mas ele não comentou além disso. Uhum. Mas ele fez uma prova com Deus se era ele mesmo. Hoje em dia ele dá o dízimo completo. Aí o cara indagou ele, mas como que você dá o dízimo se você não sabe o que está sendo feito com o seu dinheiro? Como que seria o dízimo completo? Na Bíblia fala os 10%, né? Mas será? Assim, não só os 10%. Você pode dar mais. Vai do seu coração. Então, mas aí o que ele falou? Meu querido, eu dou, mas eu estou dando de coração. Rapaz, na hora que ele falou isso, o pastor fez. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu sei que dá pano pra manga, não é o caso agora, senão a gente desvia, mas... Tá, não, depois a gente vai especificar, de repente, surgindo uma ocasião, a gente entra no detalhe, né? O que eu quero só falar aqui, senão isso aqui dá pano pra manga. Não, o que eu quero a resposta dele. Sim, mas eu ainda teria algumas coisas para falar sobre isso aí, mas enfim. O ponto aqui é como isso é feito, como Jesus ensina para que a gente lide então com essa questão da contribuição. Deve ser feito no privado, no particular. Aí do verso 5 até o verso 13, Jesus vai falar sobre a oração. Inclusive, aqui contém a oração do Pai Nosso, né? A oração mais conhecida, com certeza. Então, do verso 5 ao 13, tá? Ele fala sobre a oração, como deve ser essa oração, no privado. Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto. Olha só, e aí ele ensina como deve ser a oração. Não é essa repetição literal da reza, Pai Nosso, não é isso. Mas ali Jesus traz um conteúdo, né, para que a gente possa entender como a gente se relaciona com Deus, como deve ser o teor, as fontes da nossa oração, tá? Aí do verso 14 ao 18, se não me falha a memória, 16 ao 18, 16, 17 e 18, então ele fala sobre o jejum, que deve ser feito no privado, né? Eu vejo às vezes uma santa convocação, todo mundo jejuando no dia tal e tal, vem todo mundo para a igreja. Mas calma aí, Jesus disse que essas práticas espirituais, essas disciplinas espirituais, elas precisam ser feitas, elas são estruturadas, elas são exercidas no privado, as três. Eu não estou dizendo com isso, que a oração que eu estou frisando aqui, eu não estou dizendo com isso que a gente não ora no coletivo. No coletivo nós oramos, mas a nossa vida não é baseada na oração coletiva, não é estruturada, não é desenvolvida. Nosso exercício principal, né, de relacionamento com Deus através da oração, isso é no privado, no dia a dia, tá? Quanto tempo? Não existe tempo. Quem ora mais em tempo necessariamente não está fazendo o correto. E quem ora, qual é o parâmetro? É o que Jesus disse, pelo menos uma hora? Não, Jesus não estava colocando uma regra, uma doutrina, ele só falou para os apóstolos lá, os discípulos: vocês não podem ficar uma hora comigo? Então não é tempo, não é lugar, não é intensidade da oração, não é gritar, clamar. Essas coisas, elas são indiferentes. Vale muito mais a intenção, a disposição do coração. E alguns irmãos pensam que tem que ser de joelho que é melhor. Essa verdade me lembra muito Daniel. Porque Daniel ele orava, né? Exatamente como falou assim: Daniel orava 3 horas. Gente, Daniel não orava. A Bíblia não fala que é assim, né? Que ele orava 2, 3 horas de oração, não. O negócio era a frequência que ele tinha, a constância que ele tinha de estar orando 3 vezes ao dia. Às vezes ele tirava ali 15 minutos do dia, olhava para a janela e começava a orar a Deus. Mas tem gente que não fala: não é só isso, não, era 2, 3 horas. Aí o interessante, a gente não pode se ater às formas, mesmo
inclusive a gente está falando de Antigo Testamento, um monte de coisa lá não cabe para nós no comportamento. A gente está falando de judeu, cultura diferente, então a gente pega os princípios, aí os princípios são válidos, que é a vida de oração, né? A vida de oração. Agora a forma, se é 1, 2, 3 vezes no dia, se é voltado para tal lugar, se é de joelho que é melhor, essas coisas são indiferentes, né? Essas coisas são rituais religiosos, né? Isso é ritualístico. Lembra, ó, a relação com Deus, com uma pessoa, essas coisas não cabem, são métodos, metódicos. Se alguém usa isso como uma espécie de parâmetro da disciplina, talvez tenha a sua validade, talvez. Eu acho que, né? Senão a gente às vezes começa a achar assim, não, estou cumprindo aqui, aí a gente vai criando em nós um senso de que a gente está atendendo o padrão de Deus, estamos no centro da vontade de Deus, aí vai criando um orgulho religioso, sabe, que inclusive os outros que não fazem como eu faço, não oram como eu oro, não jejua como eu jejuo, o tempo que eu faço, eles são menos espirituais, eu estou sendo mais espiritual. Então essas coisas vão sendo geradas inconscientemente no nosso coração, na nossa mente. É um perigo muito grande a gente se pautar por essas coisas, né? E como eu disse, oração é algo muito privado, particular, tá? Mas também a gente entende que no coletivo nós precisamos ter nossa vida de oração, para intercedermos uns pelos outros, inclusive, né? Quando os irmãos comunicam as necessidades, a gente sabe e a gente vai orando uns pelos outros. Então, existe a oração no coletivo também, ela é necessária, é saudável, mas não é lá que a gente deve empregar toda a nossa força, no privado. A nossa vida é no privado com Deus, tá bom? E aí o terceiro ponto aqui, o último da igreja intencional, são relacionamentos pessoais de discipulado. Isso aqui eu acho muito importante, tá? Então nós falamos que a igreja intencional, ela precisa ter a pregação, a oração e relacionamentos pessoais de discipulados. Olha que coisa interessante. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25. Aqui é bem interessante. Nós vivemos num tempo que quanto mais distante uns dos outros, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25, né? Eu vou comentar, tá? Ler com vocês e comentar. O ponto é relacionamentos pessoais de discipulados, tá? A igreja intencionalmente precisa ter relacionamentos pessoais de discipulados. Eu vou explicar também isso aqui. Mas, o que foi, Márcio? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25. Vamos lá. O que eu quero dizer? Que nesses tempos que nós vivemos, me parece que quanto mais longe uns dos outros, fica mais fácil, né? Não se envolve muito, não precisa se envolver muito. A gente não quer se envolver muito, a gente não quer conhecer muito o outro, o problema do outro. É uma tendência nossa, humana. Sabe por quê? Eu tenho tanto problema na cabeça que não tem jeito, pastor. Parece que é um chão. Você entrar com alguém, principalmente na igreja, assim, do dia a dia, não, porque a gente está ali convivendo com as pessoas todo dia, né? Colega de trabalho, aí tem sempre alguém que comenta alguma coisa da vida, mas dentro da igreja, se você andar, chega um irmão desabafando. Que bom. É um privilégio, né? Isso é um privilégio. Simples. As pessoas, me parece que elas não desabafam com qualquer um, né? Não. As prudentes, né? Tem uns imprudentes que vão falando da vida para todo mundo, mas, né, os prudentes não falam. Então, quando tem alguém assim, me parece que é positivo, né? Alguma coisa vira em nós que há uma confiança, né? De compartilhar a intimidade da vida, etc e tal. Mas, enfim, é isso que a gente precisa ter. Uma igreja precisa ter, precisa promover, precisa ter isso como característica, tá? Ter relacionamentos pessoais de discipulados. Então, assim, no coletivo, né, a gente não nutre, a gente não tem uma vida de comunhão íntima, profunda nos cultos. Não dá mais. Vocês já perceberam que nos cultos a gente nem olha na face do outro? O que a gente enxerga do outro? Nuca. No culto é nuca. Que é todo mundo sentado assim, né? Um de costa pro outro. Não é verdade? Então até a forma da gente sentar, mas ali, ó, já não é relacional. É como se fossem consumidores dos produtos que estão sendo anunciados lá naquilo que a gente chama de altar. Erroneamente nós chamamos de altar.
Eu estou muito crítico hoje, né? Não, mas tá certo. Tá certo. O estudo é para isso, é para a gente identificar as coisas, é para a gente se ater nos detalhes, né? Porque a gente, não sei se vocês acompanham as redes sociais aí, mas tá, eu não vou nem falar nada sobre isso aí, pelo amor de Deus, tá? Já tá dando muita, né? De uma menina aí que trouxe uma música aí, e assim, tem muitos líderes, né? Assim, nacionais e muitas pessoas aí conhecidas, que elas estão assim com dificuldade, sabe, de estar refletindo e recebendo a crítica. Nós não gostamos, de pôr a navalha da nossa carne. Nós não gostamos dessa autoanálise, da crítica, né? Que ótimo, que bom. Pronto. Além de eu compartilhar, ainda comentei. Eu também. Então o que acontece? Só que nós, parece que nós não gostamos quando mexem na nossa ferida, quando apontam o nosso pecado, nesse sentido, né? Dessa denúncia profética e tal, que eu acredito que seja o caso. Mas a questão é, nós precisamos entender que a gente precisa buscar essa igreja bíblica e precisa ter esses relacionamentos pessoais discipulados, ou seja, nós precisamos nos envolver uns com os outros. As igrejas precisam entender que nós somos uma agência de cuidado mútuo, de mútuo pastoreio. Por que nós frequentamos um grupo, uma família de fé, se não há esse cuidado mútuo, a preocupação mútua, se é cada um por si e Deus por ninguém, né? Que a história de cada um por si, Deus por todos, eu não acredito que é assim não. Deus é por aqueles que são pelos outros, uns pelos outros, né? Então assim, que sentido tem? Nós falamos que pertencemos a uma mesma igreja, fazemos parte de uma mesma igreja, nós nos amamos, né? Aí a gente começa a ter essas superficialidades, né? Onde aqueles que estão lá ministrando, dirigindo o culto, vira para o seu irmão, diz que você o ama e tal, abraça aí 2, 3 do seu lado, como se aquilo fosse de fato uma expressão. Não é espontâneo, já começa por aí. É igual o ministro de louvor, levanta a mão, faz isso e aquilo, não é espontâneo. É mecânico, né? É esse sentido assim que você está sendo, como fala, constrangido a fazer tal coisa. Então a gente precisa ser intencional. É preciso que a gente tenha esses relacionamentos intencionais, que a gente crie isso, esses vínculos, né? Que haja nos nossos ajuntamentos uma construção de que as pessoas que ali decidiram viver juntas, não é só uma geografia, não é só porque congregam no mesmo lugar, vão ao mesmo lugar e etc e tal, pertencem a essa mesma denominação, instituição, é que de fato eles entendam que eles são uma família que vão caminhar juntos, nos momentos difíceis, nos momentos bons, celebrando os bons, né? E nos difíceis um ao outro como a Bíblia diz, né? Carregando as cargas uns dos outros. É isso que uma igreja bíblica intencional deve fazer. E que haja sempre essa dinâmica de que um ensine o outro, um amadureça o outro, um leve o outro mais próximo de Cristo. Isso tem que ser intencional. Isso sim é uma característica de uma igreja bíblica. Se há esses 3 elementos aqui, intencionalmente, aqui a gente já está percebendo, opa, de fato isso aqui é o que a Bíblia, é o que Jesus propõe, tá? Mas não é só isso, né? Esse é o primeiro ponto de edificar uma igreja bíblica. O segundo ponto é uma igreja saudável, tá? Igreja saudável é o segundo ponto aqui que eu quero destacar com vocês. E aí eu quero falar sobre 4 pontos, ou subpontos. É muito ponto, né, mano? Vamos lá. Igreja saudável é uma característica. E uma igreja saudável deve ensinar o Evangelho. Deve ensinar o Evangelho. Uma igreja saudável deve ensinar o Evangelho. Aí eu vou fazer uma pergunta simples, não quer dizer que é fácil, só quer dizer que ela é bem objetiva, tá? A gente fala é simples e a gente não sabe responder, então a gente é o que? Burro? Não. É simples no sentido que ela é objetiva e ela é a base, porque ela é básica. E outra coisa, a gente entende básico também não como fácil, né? Básico é porque é base. O que é o Evangelho? Essa é a pergunta. Não vale nota, fiquem à vontade. O que é o Evangelho? Como vocês definiriam o Evangelho em pouquíssimas palavras? Alguém que não conhece Jesus, não conhece nada de igreja, perguntar assim, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que vocês responderiam para essa pessoa? Imagine que eu sou essa pessoa, não conhece Deus, igreja, nada de Bíblia, nada de nada. E aí pergunta assim, o que é o Evangelho? E vocês responderiam para mim, que não tem ideia do que é.
Falar de Jesus, vida de alma, pregar. Não sei, para mim não ficou claro. Eu queria saber o que é o Evangelho. Eu sou a pessoa que não sei nada. Eu queria entender o que é o Evangelho. Pregar a palavra? Palavra do quê? Que palavra? Qual é a palavra de Deus? É? Sobre o amor do Senhor. Tá, mas o que fala sobre? Por quê? Mas por que ele fez que sacrifício? Não, eu sou a pessoa, estou perguntando. Vocês percebem como muitas vezes, amados, para nós está tranquilo, a gente já sabe, né, de tudo. Mas para as pessoas que não sabem, não têm a clareza, não foram alcançados por Deus, a gente pensa que está pregando o Evangelho, que está alcançando aquela pessoa. E ela está ali, igual as pessoas entram na nossa igreja, ouve aquelas músicas, que o leão vai rugir, né? Que tem que mergulhar na sarça ardente. Meu Deus do céu, que trem é esse? Isso não faz sentido, essa linguagem não comunica. A gente não pensa nisso. A gente não tem uma igreja, por exemplo, para pessoas que não são da igreja. Quem é do contexto da igreja sabe mais ou menos as histórias bíblicas, vai relacionando uma coisa com a outra. Mas é só a gente pensar quando nós não frequentávamos igreja, não sabíamos nada sobre o contexto bíblico, nada de nada. Aí as palavras não comunicam. Para nós cristãos, comunicam porque a gente sabe todo o enredo histórico, né? As doutrinas e tudo mais, mas Jesus vai vir num cavalo branco montado e aquela coisa toda, não faz sentido. É isso. Está escrito Rei dos Reis. Exato, né? Então o que acontece? O que é o Evangelho? Porque a igreja precisa ensinar o Evangelho. Uma igreja saudável, ela precisa ensinar o Evangelho. Então a gente precisa primeiro entender o que é o Evangelho. É muito simples no sentido que a definição do termo Evangelho quer dizer boas novas, né? A palavra no original, Evangelion, é traduzido por boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, para ser mais refinado, tá? Então Jesus veio pregando as boas novas do reino de Deus, acho que é Marcos 1,14, antes de vocês anotarem, confiram se é isso mesmo, né? Ele veio pregando o evangelho do reino, as boas novas do reino, a notícia do reino. E quais são as boas novas do reino? É outra pergunta dentro dessa pergunta. O que são as boas novas? É que nós estávamos perdidos pelos nossos pecados e não tínhamos o que fazer para nos salvar. Nossos esforços, nossa religião não poderia resolver o nosso problema de condenação eterna. Estávamos perdidos. 1,14 de Marcos, isso. Só que Jesus foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia pregando todas as boas novas de Deus. Isso, a versão aí já está simplificando, né? Ao invés de evangelho, está boas novas. Então olha só, amados, o que são as boas novas? O que é o evangelho? Quais são essas boas notícias? É essa. Estávamos perdidos, pecadores, debaixo da ira de Deus. Pecamos contra um Deus santo, absolutamente bom, perfeito. Estamos destinados à perdição eterna e à punição eterna, merecidamente. Mas a boa notícia é que Jesus veio, pagou o preço pelo nosso resgate, morreu em nosso lugar. E nós não precisamos mais ficar sob a ira de Deus. Mas agora em Cristo nós somos salvos pela sua graça e misericórdia. Pronto, amados, isso aqui é evangelho. Isso aqui precisa ser pregado, amados. Uma igreja saudável precisa pregar o evangelho, precisa trazer essa mensagem. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? De retórica, não precisam responder. A pergunta é: esse segundo que você falou pode encaixar na Marcos capítulo 15, versículo 15? Como que tá, amada? 14. Não, o 15. Tá, pode ler. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crentes no evangelho. Isso. Exato. Pode encaixar isso, né? É a continuação, né? 14 e 15 aí. É que eu só pesquei lá porque o texto todo é muito interessante para a gente entender. Inclusive, nós precisamos entender a nossa fé, entender o que a Bíblia ensina, como que nós vamos ensinar. Perceberam que às vezes a gente tem dificuldade em coisas que para nós é óbvio, é simples, mas é simples para nós, às vezes para comunicar para o outro não é, né? Então a gente precisa entender e ter a clareza.
Mas exato. Então a gente precisa ser o mais claro possível, porque para quem nós estamos comunicando está nas trevas, está na escuridão. Então a gente precisa ser claro, precisa trazer clareza, né? Luz. Olha só, mas a importância. Então assim, por exemplo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é o que Jesus quer dizer com isso. Eu não vou falar agora não, é só para a gente pensar. E olha só como tem coisas para a gente compreender, para que a gente seja edificado e tenha também essa edificação pessoal, mas que também a gente possa ensinar. Porque como que a gente vai ensinar, esclarecer, instruir se para nós a gente não tem essa clareza? Então perceba a importância da igreja ensinar o Evangelho, inclusive para os salvos. Anunciar o Evangelho, inclusive para os crentes. Aí a pergunta que eu vou fazer, que não precisa de resposta, tá? Estou respondendo para não constranger. Quanto tempo faz, e aqui nós temos pessoas de 3 igrejas, comigo 4, né? 4 igrejas diferentes. A pergunta é, quanto tempo faz que em um domingo não é pregado sobre Jesus, o Evangelho, a crucificação, Jesus morrendo na cruz e etc e tal, havia cruz. Quanto tempo o Calvário não é abordado no culto de domingo? Dessa forma aqui, ó, do começo ao fim, não estou falando uma citação não, estou falando a pregação toda. Quanto tempo, amados, que nós não ouvimos falar sobre a crucificação, sobre a nossa salvação ali no ato de Jesus morrer na cruz do Calvário? Não precisa responder, só para pensar, para ver se tem sentido ou não do que eu estou falando aqui, né? E se uma igreja evangélica, preste atenção, isso aqui é um jargão, mas contém uma verdade que eu acho interessante a gente compreender. Uma igreja evangélica que não prega o Evangelho deixará de ser evangélica. Pode ficar na placa, igreja evangélica tal e tal, mas deixará de ser evangélica na identidade. E aí não é mais saudável, aí não está produzindo mais vida, porque é só o Evangelho que cura, é só o Evangelho que salva, é só o Evangelho que de fato mantém as pessoas. Por isso que eu disse, os cristãos precisam continuar ouvindo sobre o Evangelho. Tem um culto, apenas um culto, que Jesus disse, esse culto vocês têm que fazer. O resto tudo ele deixou aí por nossa conta. E a gente foi inventando um bocado de culto aí, né? Uns para mim faz sentido e outros para mim não tem nada a ver. Mas assim, o único que Jesus disse, ele não disse quantas vezes tinha que fazer, ele não disse a liturgia em si, ele disse que nesse culto deveria ter um exercício de memória, que a gente chama de culto memorativo. O único culto que Jesus deu ordem para a gente fazer. Esse aqui vocês precisam fazer aí. Se toda semana, se uma vez por mês, tem igreja que faz uma vez no ano, né? Mas é qual? O culto que a gente se reúne em sua memória. Fazer isso todas as vezes que comedes em memória de mim. A ceia. Santa Ceia é redundância, viu? Santa Ceia é redundância, é ceia. A ceia do Senhor, né? Então, olha, para que a gente fizesse o quê? Nós cristãos pudéssemos fazer um exercício de memória que Jesus morreu por nós. Ele disse que a ceia seríamos para nós nos reunirmos e para fazermos essa reflexão sobre a nossa salvação. Aí eu vou fazer outra pergunta. Quantas ceias fazem que nós não ouvimos falar sobre a morte, crucificação de Jesus por nós? Vocês estão percebendo que parece, né? Às vezes fala um bocado de coisa, menos disso, né? Então, tá vendo? Às vezes eu falo assim, ó, ensinar o Evangelho, quem ouve fala, nossa, mas é uma coisa tão básica, isso é feito. Mas quando a gente para um pouquinho para pensar, para um pouquinho para analisar a nossa realidade, não é tão óbvio assim. Parece que a lição de casa não está sendo feita. Falta no pecado. Ou importantíssimo. E aí é bem possível que essa igreja não está trazendo remédio para que esse corpo seja saudável. Eu estou abordando uma igreja saudável. Precisa ensinar o Evangelho, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, precisa fomentar, né? Fomenta, promove, tá? Palavra bonitinha, né? Promove a unidade do corpo. Uma igreja saudável promove a unidade do corpo. Amados, o que tem de contexto de igreja, onde as pessoas não se falam, não se gostam, né? Onde as pessoas elas se ofendem e não pedem perdão depois, não reconhecem, né?
onde nós nos organizamos em grupos, não é isso? Não? É grupo de jovem, é grupo de adolescente, é grupo de criança, é grupo de mulher, é grupo de homem, é grupo dos levitas, que tem esses irmãos, né, que flutua, né? Os levitas, levitando, né? Aí a gente faz um monte de grupo. Por um lado, isso tem o seu benefício, quando as coisas são feitas de uma maneira boa, né? Mas quando a gente se organiza de uma forma onde a gente fragmenta o corpo de Cristo local, nesse sentido, que parece que cada um está sendo uma igreja à parte da outra, onde quando é feito algo, né, por um grupo, os outros não participam, não se sentem pertencentes ou acham que não tem nada a ver com ele. Isso acontece bastante, né? Quando é culto dos homens, cadê os meninos? Então, né? Os adolescentes homens, por exemplo, então, quando faz lá o culto de jovem, cadê os adultos, os pais? Os pais ainda, estou falando nem os outros adultos que não têm os seus filhos jovens. Enfim, a gente não promove a unidade do corpo, a comunhão, não cria, ajuntamentos e propósitos para que seja nutrido isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei que tudo tem que ser relacional, irmãos. Tudo tem que ser de uma maneira que a gente tenha comunhão, que é o que a gente vai falar um pouquinho para frente aqui, a questão da comunhão, né? A unidade do corpo. Nós somos divididos dentro da nossa igreja, dentro da nossa igreja local. Temos as divisões, as facções, como diz a Bíblia, né? A facção não é só uma questão criminosa, não, tá? Tem faccioso, né? Grupos nesse sentido. Isso tinha na igreja de Corinto, isso não é novidade. A igreja de Corinto era assim. E Paulo disse assim, primeiro, capítulo 1, começou já a carta já nessa denúncia aí. Alguns aí da família do Glória aí veio falar que vocês andam sempre panelinha. Cada um tem o seu pregador, líder preferido. Um diz que eu sou de Paulo, de Pedro. Não tem essas coisas muitas vezes, não? Né? Aí Paulo diz assim, vocês são carnais. Vocês são meninos em Cristo. Eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais, porque vocês agem como carnais. Havendo entre vós dissensões, divisões, vocês não andam segundo os homens, vocês não são carnais? Esta igreja de Corinto, que no culto, no ajuntamento, era a igreja onde tinha mais manifestação espiritual, no sentido que a gente chama de carismático, que a gente chama de pentecostal. Essa igreja de Corinto era a igreja que tinha mais características do que hoje nós chamamos de uma igreja pentecostal. Quando eles se reuniam, era profecia para todo lado, era cura para todo lado, era língua estranha, era aquela coisa toda. E Paulo diz assim, vocês são carnais, porque vocês têm divisões. Vocês são meninos, vocês são imaturos. Olha só. A ceia, por exemplo, era uma evidência. Eles se reuniam para a ceia e cada um comia o seu próprio pão, não discernindo o corpo do Senhor. Olha só, Paulo do começo ao fim vem repreendendo esses irmãos, vem advertindo esses irmãos, porque a ceia é a expressão, a maior expressão da comunhão, né? Que a gente está na mesa, nessa ideia, repartindo o pão, né? Eu dando aquilo que é parte, é meu, repartindo, esperando uns pelos outros, para que todos possam participar igualmente. Então, a ceia, que deveria ser o ato de maior comunhão, Paulo estava dizendo, vocês se reúnem para pior. Essa ceia de vocês, eu não vou elogiar vocês. Vocês estão tomando ceia para a perdição de vocês. Vocês não discernem o grupo, o coletivo, o corpo. Cada um come a sua própria ceia. Fica em casa. Come em casa. E o que a gente faz na ceia, irmãos? Como que a gente é treinado, ensinado? Fecha o olhinho, na hora da ceia. Imagina aqui, cálicezinho na mão, teco de pão na outra. Aí, faça uma reflexão, veja se 30 dias você deu conta, você está apto para tomar ceia, está tudo certo com você, você pode tomar ceia. Não é assim que a gente é ensinado? Aí a gente chega numa loucura, no final da reflexão, a loucura eu estou pronto para tomar ceia. Isso é uma loucura. Estou apto para tomar ceia. 30 dias. Não tem nada que me impeça. Fiz tudo que, atendo os padrões da santidade de Deus. Já começou a ter um pecado aí. Olha só, amados. Para quem que é a ceia? É justamente para aquele que chegou à conclusão: eu não mereço. Eu não sou digno.
Vou participar por causa da graça de Deus, não por minha causa, por minha fidelidade. Porque o cara que senta diante daquilo que representa o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, ambos santos, oferecido por nós, o cara que chega à conclusão: não, eu sou digno, eu mereço, eu dei conta, eu obedeci o suficiente para participar disso aqui, não entendeu duas coisas: ou quem ele é, sua natureza e os seus pecados diários, ou não tem noção de quem é Jesus e o Evangelho. Uma dessas duas coisas. Nós deveríamos chegar à seguinte conclusão: eu não sou digno. E quem chega a essa conclusão, ele está apto para tomar ceia, porque ele está fazendo isso na perspectiva do sacrifício de Cristo, da graça de Cristo, e não por causa dele, mas apesar dele ou dela. Aí outra loucura: a gente está aqui, né? Tá tudo certo, vou tomar ceia. Ué, mas e os que estão à minha volta? Não é um corpo? Por que eu não me preocupo com aquele irmão, por exemplo, que não está? Por que será que ele não está aqui, nessa mesa? Está doente? Está fraco espiritualmente? Por que ele está ausente? Olha as reflexões que nós devemos. Isso está no texto de 1 Coríntios 11. Isso tudo que eu estou extraindo aqui de reflexão está lá, porque Jesus diz assim, ó, são 4 direções que a gente tem que pensar, 4 direções. Primeiro, interna, para dentro, né? O texto do capítulo 11, verso 28 vai dizer: examinai, pois a si mesmo. Então, olhar para dentro. Aí ele diz assim: façam isso em memória de mim, olhar para trás, não é isso? Aí diz assim: para discernir o corpo, olhar em volta, anunciar a morte do Senhor até que venha, olhar para frente. Então, 4 direções. Antes de participarmos dessa ceia, deveríamos olhar, pensar e aí refletir e colocar isso lá na mesa, diante de Deus, colocar literalmente lá, falta aqui. Percebam, mas a necessidade de ensinar o Evangelho, de entender o Evangelho para os próprios crentes. Eu estou falando aqui, ó, tudo contexto de igreja, de crente. Não apenas o Evangelho, lógico, também a gente precisa anunciar esse Evangelho para fora, principalmente para fora. Mas se dentro nós não estamos vivendo, compreendendo, desfrutando, sendo transformados por este Evangelho, nós nem sabemos o que é direito, como que a gente vai falar, como que a gente vai transmitir, compartilhar aquilo que a gente nem entendeu direito, nem vive direito? Não fica um negócio sem cabimento nenhum, né? Eu estou tranquilo hoje, eu não estou revoltado com nada não. Então, ó, uma igreja saudável ensina o Evangelho, fomenta a unidade do corpo e evita entretenimentos. O terceiro ponto é esse, tá? Vou tentar aqui ainda falar de... acho que só esse que vai dar, os outros talvez eu não consiga, não. O outro, né? São 4, esse é o terceiro. Evita entretenimento. Uma igreja saudável, ela não deve fazer o menor esforço para fazer eventos, ter programas apenas para preencher calendário, sabe, para cumprir aquilo que foi estabelecido como programas, para criar entretenimento. Não, amado. E muitas fazem isso. Entretenimento. Quando você vai ver qual é o propósito daquilo, o que foi ensinado, o que foi ali gerado, espiritualmente falando, na comunhão, o que foi ali, qual foi o proveito desse nosso ajuntamento? Muitas vezes só foi entretenimento. As pessoas saíram de lá da mesma forma que entraram. Não houve alteração, porque se nós consideramos que nós nos ajuntamos diante de Deus, calma aí, amados, a gente está aqui falando que a gente está se encontrando com quem? Não é com o presidente da República. Eu acho que não valia a pena. Mas enfim, deixa para lá. Não é com uma pessoa importante da sociedade. A gente está se encontrando diante de Deus, é o Criador de tudo isso aqui. Então, como eu falo que estou me encontrando com Deus, eu não sou afetado de maneira nenhuma, para melhor. É um negócio sem sentido também. Então, o que nós estamos promovendo como ajuntamento? É só ajuntamento pelo ajuntamento? É só entretenimento que a gente conseguiu juntar um monte de gente? E parece que foi uma festa, foi uma bênção? E ainda dá confusão depois. Então eu chego à conclusão, irmãos, que nem todo ajuntamento, que nem toda reunião, ela gera comunhão.
Tem reunião que gera confusão, não é? Tem reunião, como Paulo disse, vocês se reúnem para pior. A reunião de vocês gera aquilo que é pior. Era melhor não ter se ajuntado. Então, entretenimento, esses programas, evento, ativismo, amado. A igreja, uma igreja que quer ser saudável, deve evitar isso, deve não fazer isso. Tá certo? Tudo bem, amado? Não vou nem detalhar não, porque eu acho que vocês já estão aí entendendo, né, esse ponto. Até mesmo pelas experiências de vocês, talvez vocês tenham aí exemplos aos montes. Quarto ponto, vou falar rapidinho aqui, tá? Quarto ponto de uma igreja saudável, quarto e último, né? Receber os novos convertidos. Uma igreja saudável, ela deve se preocupar em receber os novos convertidos, tá? Os novos convertidos, ou os membros, ou os novos membros. Pode colocar novos membros ou novos convertidos. Por quê? Há novos membros que não são novos convertidos, às vezes vêm de outro contexto, de outra comunidade de fé. Uma igreja precisa primeiro identificar quem chegou ali, né, e não pertencia àquele grupo, e receber essas pessoas, ser acolhedores, receptivos. Nós precisamos ter, sabe, esse mecanismo, esse sei lá, esse grupo de pessoas, ministério, eu não sei como vocês queiram denominar, ou, enfim, mas que a igreja veja, chegou alguém, né, que a gente perceba essa pessoa. Tem pessoas que entram e saem do nosso ajuntamento que a gente não sabe quem é, não sabe o nome, já foi ali umas 10 vezes e a gente nem, né? Eu não estou falando apenas de apresentar, fulano aqui, porque, né, o diácono lá pega um nomezinho lá e o pastor apresenta, né? E às vezes sai, só foi essa apresentação, mais nada, mas não recebe, não acolhe, né? Eu estou falando dos novos membros, eu estou falando daqueles que vêm, né, nos nossos ajuntamentos. E quem são essas pessoas? De onde vem? Qual é a história? Qual é a necessidade dessa pessoa? Como nós podemos servir essa pessoa? Porque alguns já olham assim, como essa pessoa pode servir a gente? Né? Opa, chegou mais um novo membro, que bom, a gente tem um ministério aqui que está precisando. Tem muito serviço para fazer. Chegou mais uma mão de obra, Deus enviou essa pessoa para suprir a nossa necessidade aqui, que a gente está precisando de... Não, amados. Não é esse olhar que a gente deve ter, a princípio. A gente precisa ver o contrário de tudo isso. Como nós podemos ajudar essa pessoa que Deus tem enviado para que a gente cuide, que a gente pastoreie, que a nossa família possa cuidar, né? Quem é essa pessoa? Se interessar pela história, sentar e saber onde mora, quais são as condições, quais são as suas dificuldades, como que nós como igreja podemos suprir, edificar, abençoar esse novo membro que tem aqui. Novos convertidos, mais ainda, mas aceitou Jesus no nosso culto, no nosso ajuntamento, aí que a igreja precisa mesmo, sabe, dar amparo, ensinar o que é o evangelho, entender as dificuldades dessa pessoa, sua história, de onde veio, para que a igreja possa não só, que é assim, a gente tem um culto lá, pregamos lá e veio 10 pessoas lá com a mãozinha levantada, né? Que a gente ensina isso, né? Eu tenho que levantar a mão, e vir na frente, tem que levantar a mão e vir na frente, que parece que se não fizer isso não está salvo, né? E aí 10 pessoas aceitaram Jesus, coisa boa. Aí na outra semana veio só um 7. Mas o 7 está aqui, glória a Deus. E aí os outros 3? Nós não nos preocupamos? Não houve uma visita, não houve um acompanhamento, né? Aí na outra semana veio só 4 ou 5. 50% tá bom ainda, né? e esses 50% que ficaram por ali, vai tocando o barco, vai vindo nos cultos, vai participando, é jovem. Tem culto de jovem, viu? Né? É um casal, tem isso aqui. Mas a gente não se preocupa, mano, sabe? Fala, não, é novo convertido, é um bebê. Pode ter 30, 40 anos, pode ser um intelectual, pode ser rico, pode ser o que for, mas em Cristo está iniciando a carreira de fé. E a gente precisa, como igreja, sabe, entender que essa pessoa precisa ser discipulada, ensinada, né? Isso vai levar tempo e tem que ser individual, isso não é no coletivo, mano. Nós temos que nos relacionar com todos, uns com os outros. Então, isso caracteriza uma igreja saudável. Se não tiver esses 4 elementos aqui, possivelmente essa igreja, ela não é saudável. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus